Áries, se esse vídeo te encontrou, é porque aqui a espiritualidade tem uma mensagem importante para lhe entregar. Lembrando que é uma mensagem intuitiva e coletiva. Pegue somente aquilo que ressoar com você. O que não ressoar, você libera para o universo. É uma leitura atemporal, válida para os próximos 7 dias, a partir do momento que você chegou nesse vídeo. Muito boa sorte. Então vamos ver com o tarô. Tarô que as pessoas do signo de Áries precisam saber, precisam compreender nesse exato momento agora. 5 de espadas, 7 de copas, rainha de espadas, no fundo do deck, pajem de espadas. Então vamos lá, arianos e arianas, porque chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você falar o que precisa ser falado e enfrentar aquilo, principalmente, que você vem adiando. Por quê? Na sua casa de corte saiu o pajem de espadas. O pajem de espadas aqui aparece uma energia muito clara de enfrentamento. Aqui eu não estou falando de grandes batalhas, não é isso. Não estou falando de algo gigantesco acontecendo. Aqui mostra, Áries, aquelas situações do dia a dia que você sabe que precisa ser resolvidas, mas que vem deixando para depois. Talvez pode ser uma conversa que precisa acontecer, um limite que você precisa colocar, aquela verdade que você sabe que tem que ser dita, mas fica com receio de falar. Essa leitura vem mostrando que não dá mais para fingir que está tudo bem quando não está. Não dá mais, Áries, para você ficar engolindo situações que estão te incomodando. A espiritualidade está dizendo: em frente. Porque quanto mais você adia, mais essa situação continua ocupando espaço dentro da sua mente. Me conta aqui nos comentários se isso está acontecendo com você. E olha que interessante a sua próxima carta. A sua próxima carta é o 5 de espadas. O 5 de espadas é que essa mensagem fica mais forte. Áries, está na hora de você se respeitar. Aqui mostra uma pessoa que precisa parar de abrir mão de si. Sabe? Parar de abrir mão de si mesma para evitar desconforto. Porque às vezes você pode até ficar pensando: e se eu falar e a pessoa ficar chateada? E se eu me posicionar e criar um problema? E se eu disser realmente o que penso e a pessoa não gostar? Mas, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nem sempre a nossa paz significa estar em paz. Às vezes, a gente pode estar sorrindo por fora, mas acumulando irritação por dentro. Às vezes, a pessoa pode estar evitando o conflito, mas perdendo principalmente o próprio respeito. E aqui, essa carta, aparece justamente o contrário. É você começando a se defender. Aqui a espiritualidade está falando: se defenda. Coloque limite. Aqui é você começando a dizer não quando o seu coração realmente está dizendo não. Isso pode ser no seu trabalho, pode ser dentro da sua família. Aí você vai adaptar ao momento que você está vivendo agora. Pode ser também numa amizade, num relacionamento amoroso, né? Em qualquer outro tipo de relacionamento. Entenda uma coisa aqui, Áries. O que a espiritualidade está falando é o seguinte: nem sempre a gente precisa brigar, você precisa brigar. Mas se posicionar é preciso. Então aqui está muito forte a sua leitura. Se posicione. E existe uma diferença enorme entre a gente, né, ser uma pessoa gentil e ser uma pessoa que aceita tudo. E o que aparece aqui é que alguns arianos e arianas estão cansados e cansadas de aceitar tudo. E quando você faz esse movimento de se posicionar, de não aceitar tudo, muda completamente. Porque a sua próxima carta é o 7 de copas. E olha que interessante, porque o 7 de copas ele fala o quê? De caminhos abertos, de sonhos realizados. Aqui mostra oportunidades aparecendo na sua vida.
Aqui mostra alternativas surgindo. E o 7 de copas, ele também vem falar o seguinte: não existe somente uma alternativa de resolver as situações. Então, se você tem medo de se posicionar, medo de falar o que você pensa, achando que só desse jeito que você está fazendo agora que é o melhor jeito para resolver, o 7 de copas vem cortar isso. Fala, não existe só uma maneira. Aqui existem várias possibilidades. E essas possibilidades vão aparecer quando você se posiciona, quando você fala a sua verdade, quando você coloca limite, fala, olha, eu não aceito mais ser tratada desse jeito, eu não aceito mais que você fale comigo assim. Então, quando você coloca limite, as portas vão se abrindo. Você descobre que não estava preso, que não estava presa. Você descobre que não era obrigado a continuar daquela forma. Você descobre que existem escolhas. Vou dar alguns exemplos aqui. Pode ser que você estava infeliz na sua família, com questões familiares, né? Aí você descobre uma nova forma de lidar com aquilo. Ou talvez você está sobrecarregada no trabalho e finalmente você vai lá e fala, não dá para continuar aqui, vamos reorganizar essa situação, para mim não tá bom desse jeito. Sabe? É você colocando limite. Ou uma pessoa que muitas vezes você pode estar aceitando migalhas em um relacionamento amoroso, aí você percebe que merece mais. Aí você também vai lá e fala. O 7 de copas, ele vem mostrando justamente isso, que existem mais possibilidades do que você imaginava. Mas, para você enxergar essas possibilidades, primeiro você precisa parar de agir pelo medo. Porque o medo fecha os nossos caminhos, né? A verdade, né, ela abre os nossos caminhos. E essa leitura, sua leitura, Áries, está apontando para isso. Quanto mais verdadeira você for consigo mesmo, mais opções começam a aparecer na sua vida. Quanto mais você se respeitar, mais a vida te responde de uma maneira diferente. É aquilo, né? A vida nos trata como a gente nos trata, né? E olha que interessante a sua finalização. Saiu a rainha de espadas, a rainha que se posiciona, a rainha que confia em si, né? A rainha que se impõe, a rainha que fala sua verdade, né? A rainha que não tem medo de enfrentar desafios. E olha que interessante, porque no começo nós tínhamos alguém diante de desafios. Agora, com a rainha, nós temos alguém que sabe exatamente o que precisa ser feito. Então, a rainha de espadas, ela não pede autorização para existir. Aí aqui a espiritualidade está falando, você não precisa pedir autorização para ninguém, para você ser do seu jeito. A rainha de espadas, ela não fica esperando a validação dos outros. Ela sabe quem ela é. Ela sabe o que ela aceita, ela sabe principalmente o que ela não aceita. E ela fala a verdade. Fala a verdade com respeito, com maturidade, mas fala. E o que aparece aqui é que muitos arianas estão entrando numa fase de mais firmeza mental, sabendo o que quer, mais firmeza de objetivos e mais firmeza emocional também. É uma fase de menos culpa. Porque você não nasceu para viver tentando agradar todo mundo, né, Áries? Você nasceu para viver a sua verdade. E aqui mostra uma mudança muito positiva acontecendo nesse sentido. Aqui a espiritualidade vem confirmar que essa leitura é uma leitura de resolução. Aqui é você resolvendo as coisas, resolvendo as situações. Mas a Rainha de Espadas também fala que aqui é você resolvendo as situações por você mesma, sabe? Não é alguém resolvendo as coisas por você não, é você enfrentando. A resolução acontece quando você toma uma atitude. Quando você conversa, quando você coloca limite, quando você para de fingir que está tudo bem, quando não está. Quando você assume a direção da situação. Então, a orientação da espiritualidade para você, Áries, é muito simples. Pare de adiar conversas necessárias. Pare de minimizar aquilo que estava te incomodando.
Pare de achar que respeitar os outros significa esquecer de si mesmo. Aqui é se respeite, se posicione, fale, porque tem caminhos abertos, tem sonhos realizados, tem solução, tem possibilidades, principalmente de quê? Vitória, sabe? Vitória. E essa vitória começa no momento em que você escolhe não se abandonar mais. Então, Áries, eu gostei demais da sua leitura, espero que você tenha gostado também. E se essa leitura fez sentido para você, me conte aqui nos comentários o que mais ressoou. E deixe também o hype no canal, porque isso ajuda demais o vídeo a chegar a outros arianos, a outras arianas. E se essa leitura te ajudou de alguma forma e você sentir no seu coração de contribuir com o canal, aqui embaixo tem o botão do Valeu Demais. E se você não é inscrito ou inscrita, já se inscreve para você receber a leitura semanal do seu signo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.